Fala aí, rapaziada, galera vascaína, tudo bem? Meu nome é Alfim Pinheiro. Eu fiz esse canal aqui no YouTube, né? Mas porque para a gente falar um pouco de Vasco, o Vasco, nós vascaínos, né? Nós temos ciência que o Vasco é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, futebol mundial. É um clube que tem uma grandeza gigantesca, torcedores espalhados pelos quatro cantos do Brasil. Enfim, falar da grandeza do Vasco é perda de tempo, porque todos sabem, né? É um clube centenário, diversos títulos, ídolos que foram revelados no Vasco e tiveram serviço da seleção brasileira e muitos outros feitos históricos do nosso clube, né? Como a carta histórica que o Vasco fez em resposta aos outros clubes contra o racismo, a favor da inclusão do negro no futebol, não é? E muitos outros feitos que o Vasco fez no âmbito do esporte e de relevantes serviços prestados para o Brasil. O que acontece é que o Vasco nos últimos anos, né, principalmente dos últimos 20 anos para cá, o clube entrou numa decadência muito grande, né? Entrou numa decadência abissal, tanto esportivamente como entidade esportiva, né? Infelizmente o Vasco entrou numa decadência muito grande. E a culpa não somos de nós vascaínos, não é minha, não é sua, não é de ninguém. É das pessoas que se propuseram a dirigir o clube nesses últimos anos. Tivemos vários aí, alguns presidentes que alguns deles não tinham condições de ser presidente do Vasco. Tá na cara que não tinha condições de ser presidente do Vasco, né? Você aí o Roberto Dinamite, excelente jogador, ídolo, né? Todo vascaíno é ídolo do Roberto, tem o Roberto como referência, né? Gosta do Roberto como ídolo, como jogador, e eu não sou diferente. Mas ele jamais poderia ter se metido no futebol, porque é uma pessoa que atrasou muito o Vasco com a vinda dele para o futebol, né? E a outra foi esse Alexandre Campelo aí, que entrou nos últimos 3 anos, entrou pela janela, um cara despreparado, não tinha condição nenhuma de ser presidente do Vasco, absolutamente nenhuma. É um cara que estava ali por estar, não sei se era por vaidade, ou seja, por outro tipo de interesse pessoal, mas o fato é que ele não tinha condições de ser presidente do clube, né? Por diversas razões. Mas a principal delas é que ele não tinha preparo para isso. É evidente que ele não tinha preparo para isso, sabe? E agora nós vimos aí a subida aí ao poder do Jorge Salgado, né? Ele conseguiu que a justiça anulasse a primeira eleição que o Leviciano ganhou, disputou a segunda eleição sem o Leviciano, só disputaram ele e o Júlio Branco, e que é outro despreparado, não tem a menor condição de ser presidente do Vasco, né? E antes eu achava que era porque realmente não tinha condição. Agora eu acho que ele não tem condições administrativas e condições morais, pelo que ele fez aí na última eleição. Pô, se o Levin ia trazer o Balotelli, se ele ia trazer o Neymar, se ele ia trazer o Pelé, não importa. Isso aí não importa. Porque ele ganhou a eleição. O processo eleitoral do Vasco, na primeira eleição, foi respeitado conforme o Estatuto do Clube. Conforme o Estatuto do Clube. Como eles estavam perdendo, eles resolveram melar o processo. Utilizaram a justiça para isso. Que é o meu modo de ver. A justiça do nosso país, estou falando só do Rio, está muito mal preparada, em todos os sentidos, mal preparada, tomando decisões equivocadas, decisões tendenciosas, que aí é uma outra coisa, né? Agora, é uma justiça que não tem condições nenhuma de julgar uma situação como que aconteceu no Vasco. Não levaram em consideração que o processo ele foi fraudado. Por quê? Porque houve uma ordem judicial que ela não poderia ter saído de lá, não poderia ter saído do presidente lá do Superior Tribunal de Justiça,
anulando uma decisão do desembargador, né? Então quer dizer que o desembargador, que era o responsável pelo processo ali na questão da eleição, quer dizer, então houve uma série de situações que não foram respeitadas. O Estatuto do Vasco prevê que a eleição tem que ser presencial e os caras fizeram valer que a eleição online ou eleição híbrida que aconteceu na segunda eleição fosse validada pela justiça. Aí eu te pergunto, que justiça é essa que nós temos, que desrespeita a própria Constituição, estabelece que os clubes eles têm o seu estatuto próprio que deve ser cumprido. E o estatuto do clube não foi cumprido. E tu entra na justiça ainda, toma bomba da justiça ainda, que foi o caso ali dos vascaínos que entraram lá e a desembargadora lá queria multar os caras em 10 mil reais. Quer dizer, uma total e inequívoca inversão de valores. Aí eu pergunto, por quê que a justiça toma decisões tão estapafúrdias, absurdas dessa? Não é? Não pode estar a serviço da justiça, tem que estar a serviço de outra coisa, não da justiça. Né? Está a serviço de outra coisa. Isso aí para mim está claro. Os vascaínos sabem disso. Quem não é vascaíno também sabe disso. Infelizmente estão acabando com um clube centenário. Estão acabando com um clube que é responsável por relevantes serviços prestados ao futebol brasileiro e também ao futebol mundial. Não é? Da onde saiu o Romário? Dos principais jogadores da história do futebol, né? Saiu do Vasco, né? Quem foi o jogador que levantou a taça, primeira taça do campeonato mundial, e levantou a taça colocando ela em cima da cabeça, um gesto que é até hoje repetido por vários capitães das seleções que são campeões do mundo. Era um jogador do Vasco, inclusive ele tem estátua no Maracanã até hoje. Quer dizer, falar da história do Vasco é perda de tempo, porque é uma história muito rica, a história mais rica do futebol. E não estou falando porque só sou vascaíno, é porque eu tenho um cérebro, né? Tenho um cérebro. Não foi o Vasco que lá na década de 1920 proibiu o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e outros clubes de colocar negros no time, não. Foram eles. Foram eles. E que foi isso que motivou a Carta Histórica em favor da inclusão dos negros no futebol e contra o racismo. E às vezes é até engraçado, porque a maioria dos negros são flamenguistas. Né? Tudo bem, isso é uma outra questão, mas são flamenguistas. Sabe? E, assim, quando for falar do Vasco, quando tiver que ficar querendo sacanear o Vasco, né, a instituição, debochar do Vasco, lembre-se que o Vasco foi o primeiro clube que defendeu a inclusão dos negros no futebol. E isso é uma marca registrada e que não se pode apagar, nem pela mídia, nem por outros clubes, nem por interesses privados, né, que ultimamente anda muito acontecendo no futebol, né? Os caras fabricam resultado, os caras invertem valores, mentem para poder usar a justiça para poder atingir os seus objetivos, mas a realidade é que fatos como esse não se pode apagar da história. E está lá, ninguém vai mais tirar do Vasco isso. Podem tentar o que quiserem, não vão conseguir tirar isso. E o Vasco precisa recuperar a força que nós tínhamos antes. Nós precisamos realmente que o Vasco torne-se novamente forte. O Vasco sempre foi forte, a camisa forte, os torcedores fortes, instituição forte. Eu estou dizendo esportivamente falando, o que acontece dentro do campo. Ali a gente tem que voltar a ser forte. E temos que fazer todos os esforços para isso aí acontecer. O Vasco é muito grande. Tem pessoas que ficam pé da vidas, revoltadas, quando o Vasco ganha um campeonato, quando o Vasco tem uma relevância dentro do futebol. É público e notório que você vê que a pessoa fica incomodada, principalmente alguns veículos de comunicação, porque são flamenguistas, não é? São flamenguistas.
torcem para o Flamengo, manipulam informação a favor do Flamengo, fazem tudo a favor do Flamengo, não é? E em relação ao Vasco, ficam fazendo esse tipo de tratamento. Estão querendo acabar com o Vasco. Não conseguirão acabar com o Vasco. Não, porque assim como eu, existem muitos outros vascaínos que estão dispostos a elevar o nome do Vasco e torcer e lutar para que o Vasco volte a ser o clube que foi, até bem pouco tempo atrás. Valeu? Saudações vascaínas.